Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez a gente vai tratar da lição dos jovens, tá bom? Essa abordagem é muito importante, a lição muito profunda também e que nos traz um conhecimento aprofundado. É interessante dizer que o plano de estudo, eu gosto sempre de lembrar, ele não é uma pré-aula no sentido de uma aula completamente desenvolvida, dada antecipadamente. Não é isso. O plano de estudo é uma metodologia para você absorver em menos tempo uma maior quantidade de informação que a lição tenha para te dar. Ou seja, destacando as partes que são mais importantes em relação ao que o assunto da lição está tratando e colocando isso em relevo, você absorve isso primeiro e depois vai agregando o que é secundário na própria lição. Com isso, em menos tempo, você consegue captar, reter, apreender o ensino de uma maneira mais qualitativa. E aí você, dentro dessa metodologia, passa a crescer no conhecimento, porque eu, particularmente, não tenho desejo de estar ensinando todo o tempo as mesmas pessoas, mas pretendo que aqueles que eu estou ensinando possam também, através dessa metodologia, crescer e se tornarem tutores como eu. Ou seja, você me ensinar também e diminuir a sua dependência do meu material e usar o seu conhecimento para ajudar outras pessoas a também crescerem em conhecimento para que em pouco tempo elas também não dependam de você e possam assim trocar informações e conhecimento com você, para que a gente fique todos no mesmo nível. Porque tem gente por aí que ele quer ser professor eterno e ele considera você um aluno eterno, por isso que ele não ensina para você a forma que ele aborda a lição, a forma que ele estuda, porque está cômodo, ele fica ensinando sempre e você fica aprendendo sempre e você não se desenvolve. Quando repete o assunto, daqui 2, 3 anos, você continua no mesmo nível. Então, vamos crescer no conhecimento através dessa metodologia e nos ajudar. A lição dos jovens, a lição de número 7, Miqueias, Deus quer obediência de coração. Gosto muito do livro de Miqueias, está dentro da revista que trata como tema geral, vigilância, justiça e o culto a Deus. Os objetivos específicos para essa lição são explicar o contexto histórico em volta da mensagem de Miqueias. 2, conscientizar sobre os perigos do formalismo religioso. E 3, definir as evidências de um cristianismo autêntico. Então é dentro desses objetivos que vai gerar toda a lição. E ela traz um exemplo prático. É claro que no tempo de Miqueias não existia cristianismo, mas aquilo que ele ensina, o comentarista quer que a gente finalize aplicando na nossa vida como cristãos, porque somos, na verdade, uma continuação daquilo que é ensinado no judaísmo, daquilo que é ensinado no Antigo Testamento. E aí, o que eu peço de você é que você dê um like, que você compartilhe, se inscreva no canal, é a melhor ajuda que você pode me dar. O texto do dia diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, eu gosto muito desse texto, o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, em outras traduções a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8 é muito profundo. Se você puder ler esse texto todo de Miqueias 6, vai ser muito enriquecedor para você, porque ele é muito profundo. Ele fala: eu vou dar o meu primogênito pelas minhas transgressões, pela minha transgressão, eu vou oferecer milhares de animais pela minha transgressão. E aí ele traz a resposta de Deus. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Oh, coisa linda que se encaixa perfeitamente na vida e no ensino do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem como síntese, Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é obediência, justiça
e a humildade. Que nós possamos viver dessa forma, isso aqui daria uma aula inteira. E aí o texto bíblico, Miqueias 6, versículo 6 ao versículo 8, você pausa aí e faz a sua leitura. E aí a introdução diz o seguinte: o livro de Miqueias tem sido considerado o evangelho da justiça social. Naquele tempo os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém os ritos eram feitos de forma mecânica, sem vida. Enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência, a justiça, a misericórdia e a humildade eram desprezadas pelo povo. Os pobres eram explorados. Apesar de praticarem injustiças sociais, as pessoas se reuniam regularmente para adorar ao Senhor, entre aspas. Miqueias foi um homem corajoso que não teve receio de condenar tais pecados, Miqueias 3 e 8. Proveniente da zona rural e de uma família humilde, ele sentiu na pele as desgraças do povo pobre do interior que vivia sob fortes opressões. Como um verdadeiro arauto da verdade, expôs o erro e desafiou seus compatriotas a se arrependerem, praticando uma religião honesta diante de Deus e justa diante dos homens. Nossa, como essa introdução se encaixa no tempo que a gente vive, né? Em que a gente tem igrejas enormes, né? Cultos extremamente organizados, multidões que vão aos templos para se reunir, mas que, no ponto de vista da justiça social, vivem distantes da realidade, não é? Parece plateia em teatro, em cinema, parece encontros sociais, quando na verdade a vida em favor do outro é esquecida ou relegada a segundo plano. Isso é uma coisa que todos nós precisamos repensar, e essa lição traz isso fortemente. Os tópicos são 1, Miqueias, 2, denúncias e exortações, e 3, juízos e promessas. A minha dica para os professores é: gasta 22 minutos em cada tópico, distribui bem a lição. Você tem 66 minutos, a média que a gente tem é 70 em sala de aula. Guarda 4 para você inserir alguma coisa interessante da próxima lição e prender a atenção dos seus alunos, deixar eles estimulados para a próxima aula, tá? E aí, tópico 1, Miqueias. Um camponês simples, a parte que eu selecionei diz o seguinte: o nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. Ele era nativo de Moresete, uma comunidade rural localizada no limite de Judá, bem distante do centro urbano, Jerusalém, de onde se tomavam as principais decisões políticas da nação. Essa cidade ficava a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Era um homem simples que representava os camponeses. Suas ilustrações foram quase todas tiradas da vida agrícola. Muito interessante, né? A chamada de Deus de um homem simples, como a gente já viu em outras lições, sobre Amós, por exemplo, né? Que era boieiro, um homem do interior, e que respondeu a Amazias, que foi confrontá-lo, falou: eu era boieiro, foi Deus que me chamou, foi Deus que me tirou de lá e falou: fala meu povo Israel, sou homem simples, mas Deus me chamou, eu vou cumprir o seu chamado, na simplicidade da vida de relacionamento com Deus. Ou coisa profunda para se tratar. É muito prática nessa lição, é muito interessante isso. 2, o período em que profetizou. Sua profecia foi entregue nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Tá? A gente está num período de 715, 742, 687 a.C. Esses foram reis de Judá. Ele foi contemporâneo de Isaías. Olha só que interessante, enquanto Isaías é um profeta extremamente conhecido, considerado profeta que está no contexto de profetas maiores, pela extensão do escrito e importância, estava nos palácios, né? Enquanto isso, Miqueias estava lá, exercendo o seu ministério também, está correndo junto, mas ali, onde está o povão, né, mas cumprindo com excelência o seu chamado. Muito interessante isso aqui. E 3, estrutura e mensagem do livro. O livro é formado por uma coleção de profecias concisas, é coisa rápida, né, coisa muito enxuta. São 7 capítulos dispostos em 3 partes principais que começam com a mesma fraseologia: ouvi.
O verbo no imperativo demonstra a urgência da mensagem. A expressão ouvir envolve tanto a questão do escutar com atenção, quanto destaca a importância de obedecer ao que se está escutando. A justiça nacional de Judá tinha entrado em colapso. Então, é dentro desse contexto que o livro é estruturado, que a sua mensagem é expressada, tá bom? Aí a gente vai para o tópico 2, denúncias e exortações. 1, corrupção e materialismo. Os israelitas foram envenenados pela ambição, pelo luxo e pelo materialismo a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais. As decisões do judiciário promoviam a injustiça e os profetas não denunciavam o esquema de corrupção porque estavam envolvidos neste suborno cruel, né? E a gente vê, se pode fazer tranquilamente uma analogia, uma associação, um encadeamento com o tempo que a gente vive hoje, em que essa força massiva, tá? Não força em Deus, mas essa força massiva do movimento no nosso meio, né? Um movimento evangélico, ela tendo esse entroncamento, esse relacionamento com pessoas de governos e de outras áreas, acabam também trazendo algumas coisas em que a igreja se cala, né? Ou que os líderes, né? Não é a igreja como corpo de Cristo, mas como organização em que os líderes cristãos se calam e deixam de agir como um braço social da sociedade, né? E passam a ficar em silêncio enquanto o governo fazem coisas que não promovem a justiça social, não ajudam o pobre, e aí fica quieto, os líderes são ricos também, e aí se você conseguir, né, fazer essa analogia sem atacar ninguém, né, sem ficar apontando pessoal B, mas em tese, para a gente conseguir enxergar como as coisas acontecem no nosso tempo e tirar uma lição para isso, para a gente conseguir voltar para o caminho que Deus nos quer, isso aí é bênção. E aí o 2, injustiça social, complementa o primeiro. Os homens planejavam o mal contra o próximo, cobiçando campos e praticando a violência, tá? Só uma continuação aqui, se pode falar juntamente. E o 3, obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiça, os homens apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam, respaldados pela lei, os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos. A questão crucial não era a falta de culto ou de religiosidade, mas de uma verdadeira conversão a Deus. O que Deus exigia de seu povo era a obediência de coração. E aí, você pode falar os 3 de uma vez só, lê tudo e fala numa tacada só. Se a gente traz para o nosso tempo, a gente vê isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, pessoas que são intituladas como até obreiros, né, como pastor, como reverendo, como apóstolo, como um monte de terminologia, e que tem uma relação, por exemplo, com governos, e aí acontece alguma coisa, o governo tropeçou lá e a pessoa tropeçou junto. E aí quando a imprensa, por exemplo, olha para essas coisas, nos vê como uma coisa só, é representante de A de B. E aí o que acontece? O título de pastor, por exemplo, hoje é um título que caiu em descrédito. Então não tem a representatividade que tinha há 20, 30 anos atrás. Não tem de jeito nenhum. Hoje é sinônimo em muitos locais de desconfiança. É pastor? Fica de olho. Felizmente, isso acontece e nos causa uma tristeza muito grande, porque o nosso envolvimento com aquilo que é público deveria ser no sentido de apoiar e de cobrar, mas nem sempre de se envolver diretamente, é a minha opinião. Porque quando a gente está fora, a gente tem força para cobrar, estamos ajudando, então faça direito. E aí quando faz errado, não estamos mais apoiando, saímos, não vamos mais apoiar. Mas se você está inserido, quando o caldo entorna, né, quando o leite se derrama, como que você vai sair fora? Você está no meio. Então, fica aí a critério de cada um. É uma análise
é feita dessa forma, porque está dentro do contexto de ensino da escola dominical e tirado dentro dessa realidade do texto. E a gente vai para o tópico 3, juízos e promessas. O juízo divino, ponto 1. Os pecados de Israel e Judá fizeram Deus sair do seu lugar santíssimo para instaurar um tribunal e trazer o juízo sobre a terra. Uma religiosidade aparente pode enganar e convencer pessoas, mas jamais satisfará o nosso Deus, que tudo vê e tudo sabe. Lembremos-nos que Ele esquadrinha nossos corações. Então, quem sabe mesmo das coisas é Deus. Então, cada um de nós procure viver aquilo que Ele preparou para nós. Porque diz em Efésios, no capítulo 2, que versículo 9 e 10, a partir do versículo 8, quando ele diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou, olha só, para que andemos nela. Que Deus preparou para crente é andar em boas obras. E é isto que a gente precisa se conscientizar e cumprir na nossa vida. É coisa linda. E 2, o Messias prometido. Isso aqui é maravilhoso. Ó. O profeta anunciou a vinda do Senhor de Israel ao mundo. Termo comumente empregado no Antigo Testamento para se referir a Deus. Ele surgiria em uma cidade de Judá, Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2, seria justo, diferente dos magistrados de sua época, apacentaria o povo na força do Senhor. Vocês lembram que essa situação ela é evidenciada no Novo Testamento, lá quando em Mateus, no capítulo 2, os magos estão seguindo a estrela, chegam em Jerusalém e vão perguntar lá para Herodes, nós ficamos sabendo que vai nascer o rei dos judeus, vimos a sua estrela. Herodes se interessa por aquele assunto, chama os sacerdotes e pergunta para eles, que história é essa daí? Como que é isso aí? Vai nascer o rei dos judeus? De onde que é isso aí? E aí eles fazem referência a esse texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele diz o seguinte, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então eles professam que com a própria boca que o Messias nasceria em Belém da Judéia, e para lá direcionaram os magos, e eles foram para aquela localidade tendo a confirmação dos sacerdotes que posteriormente seriam contra o próprio Messias, Yeshua, Jesus, o nosso Senhor. Muito interessante isso daqui, viu? O verdadeiro cristianismo, para finalizar. Nossa adoração não pode ser meramente teatral ou ritual, precisa ser em espírito e em verdade, respaldada pela obediência. Para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de 3 preceitos: praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente perante Deus. Tá? Aqui o comentarista coloca para Miqueias o verdadeiro cristianismo, mas ele está, na verdade, usando só como referência. Tá? Miqueias não sabia nada sobre cristianismo, ele está 700 anos antes de Jesus. Então, cuidado na hora de você expressar isso para alguém, para a pessoa não te questionar. Mas espera aí, que cristianismo? Miqueias, cristianismo? Ele não conhecia, não existia cristianismo ainda. Então, muito cuidado na hora de fazer essa colocação para outra pessoa, tá? Então, voltando a esse ponto. Para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de 3 preceitos: praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente perante Deus. Concluímos afirmando que o cristão deve estar atento aos perigos do egoísmo, da tirania e do orgulho. O egoísmo é um pecado contra a beneficência, caridade, a tirania é um pecado contra a justiça e o orgulho é um pecado contra a humildade. Olha só que interessante. Então, não precisa nem de explicação, né? Isso daqui é só inserir a prática disso nas nossas vidas. A gente chega no final da lição, os tópicos estudados foram Miqueias, o segundo, denúncias e exortações, e o terceiro, juízos e promessas. E a conclusão diz, os rituais religiosos tangíveis podem nos levar à acomodação. Com o tempo, isso se torna uma prática mecânica, que desprovida da justiça e da caridade não tem valor algum para Deus. O fato de irmos à igreja gera em nós a aparente sensação de que estamos certos. Isso pode ser perigoso. Cultuar ao Senhor é bom,
é bíblico. Entretanto, para Deus, o que realmente importa não é o que fazemos exclusivamente na igreja, mas é como vivemos no mundo e como tratamos as pessoas. Nossa, que conclusão, hein? Parabéns ao comentarista aqui. Que conclusão, você não precisa nem acrescentar. É muito profundo isso daqui, é muito profundo mesmo. Porque às vezes a pessoa coloca a identidade denominacional acima da identidade cristã. Isso é muito feio, e não tem valor algum, sabe? É ridículo, é patético. A pessoa fala, eu sou de tal denominação, não sei o que. Não, coloca Deus em primeiro lugar. Dá valor àquilo que você é em Cristo, no mundo. Sabe, no seu dia a dia, e não aquilo que você é na igreja, que às vezes a gente é uma coisa lá e é outra coisa lá fora. É uma questão interessante, se você conseguir chegar na conclusão, é bênção. E eu espero de alguma forma ter auxiliado você nessa lição, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que seja uma bênção, e se Ele quiser nós nos veremos novamente na semana que vem. Desejo a você uma excelente aula e até lá.